Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli, sou professor de Direito Constitucional e venho aqui para discutir com vocês um pouco o edital do TJ Santa Catarina, agora 2018. Você que estava aguardando o edital, né, já sabe que o edital está em circulação, e você que eventualmente não sabia, estamos aí com um edital muitíssimo aguardado pelos concurseiros, e eu venho aqui trazer com vocês, discutir um pouco com vocês a matéria, a minha disciplina, que é o Direito Constitucional. Eu vou trabalhar aqui analisando um pouco o edital para os cargos de técnico, analista administrativo e aqueles outros cargos em geral, engenheiros, arquitetura, oficial da infância e da juventude, por exemplo, e também o analista jurídico. O que você precisa ficar atento em relação ao conteúdo de direito constitucional nesses diversos cargos. Então, veja, por exemplo, o edital para o técnico judiciário, ele traz um conteúdo relativamente tranquilo, não é nada muito espinhoso. Eu peguei simplesmente, coloquei aqui para facilitar o conteúdo que consta lá do edital e os respectivos artigos que você tem que estudar. Veja só, matéria jurídica, como é o caso do direito constitucional, isso vale para o direito administrativo, direito civil, processo civil, enfim, as várias matérias jurídicas que você vai ter que estudar, a minha sugestão é atenção no texto seco da lei. Se preocupem em fazer a leitura dos artigos que tratam daquelas matérias que estão lá no edital. Então, por exemplo, na Constituição Federal, olhando para cá, técnico judiciário, ou seja, para o nível médio, você já tem que partir direto, artigo 5º da Constituição. Ele nem trouxe no edital os princípios fundamentais, que seria o 1º ao 4º, não para técnico. Para os analistas sim, mas para técnico não. Então você já parte direto, artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Tenho certeza, deve cair uma questão na sua prova aí do TJ para o técnico judiciário, tá? Então, artigo 5º, você precisa dissecar esse artigo. É o mais extenso da Constituição. Leia ele repetidas vezes e resolva questões de prova. Adiante, artigo 6º ao 16º, que seria os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Então, esse intervalo de artigos pega direitos sociais, nacionais e políticos, do 6º ao 16º. Aqui eu só faço um rápido parênteses, porque curiosamente a banca não colocou aqui partidos políticos, que seria o artigo 17. Normalmente, os editais trazem direitos sociais, nacionais, políticos e partidos políticos. Eu talvez acho que, quem sabe, você dá uma lida no artigo 17. Vai que a banca inventa de cobrar uma questão sobre partidos políticos, e aí você depois tenta questionar, impugnar porque não estava no edital, aí ela vai dizer, mas estava aqui dentro do assunto direitos políticos, que tecnicamente não é. Se a gente pegar o artigo, esse capítulo da Constituição, ele é separado. Seria o capítulo 5, aqui dentro do título 2. Então, esse título 2, ele tem 5 capítulos. O capítulo 1 é o artigo 5º, o capítulo 2, direitos sociais, o capítulo 3, direitos de nacionalidade, o capítulo 4, direitos políticos e o capítulo 5, partidos políticos. Então, eu particularmente entendo que a banca não poderia cobrar uma questão sobre partidos políticos. O que eu acho um pouco estranho eles não terem colocado, porque nós estamos num ano de eleição, apesar que tem bastante coisa para cobrar aqui em direitos políticos, tá? Tem bastante coisa. Então, atenção nessa parte da Constituição. Mas mesmo assim, então, partidos políticos, estamos num ano de eleição e tivemos alteração nesse artigo 17 no ano passado, por uma emenda constitucional. É um artigo só que trata dos partidos políticos. Ele se desdobra em alguns parágrafos. Quem sabe se dá uma lida aí nesses parágrafos, tá? No artigo 17 como um todo. Bom, adiante. Organização político-administrativa. Aqui tomem cuidado, essa parte é um pouquinho mais densa da matéria. As competências dos entes federativos. Não todos. Quais são os entes federativos que o edital está cobrando as competências? A União, os estados e os municípios. Não entrou aqui o DF. Então vejam, artigos 21 ao 24. Esse intervalo de artigos aqui, pessoal, deem uma ênfase importante. A FGV gosta desse assunto. Então, a União, ela tem competência para quê? Esse intervalo de artigos ele trata tanto das competências administrativas, que são funções de governo, e também competências legislativas. Deem uma atenção especial para os artigos 22 e 24, nesse intervalo de artigos, que tratam respectivamente da chamada competência
privativa e da competência concorrente, que são competências para legislar sobre determinados assuntos, tá? Então, 21 ao 24, competências da União, com ênfase especial no 22 e 24. Aí, competência dos estados no 25 e competência dos municípios no artigo 30. Adiante. Eu não coloquei aqui, pessoal, se vocês observarem, isso a gente vai ver nos demais incisos, no analista, por exemplo, analista jurídico, analista administrativo, a questão da administração pública. Se eventualmente constar lá do edital, vocês vão ver isso lá em direito administrativo, que seria parte do artigo 37 ao 41 por ali, que é a administração pública, servidores em geral, na Constituição. Eu não trouxe para cá porque isso a rigor fica lá com o professor ou professora de direito administrativo, tá? Muito bem, aí nós vamos para o poder legislativo. Curiosamente, a FGV veio de novo, assim como já fez aqui para o TRT Santa Catarina, com essa parte da fiscalização, vejam só, contábil, financeira e orçamentária. Vai tratar muito da questão do Tribunal de Contas da União, TCU. Então, dei uma ênfase, artigos 70 ou 75, é uma parte que normalmente a gente não estuda muito. A gente se concentra lá na parte da estrutura, do Congresso, Câmara, Senado, deliberação, como é que funciona, discussões, votações, quais as competências da Câmara, do Congresso, do Senado. Nada disso vai cair. Para você, apenas o artigo 70 ou 75. Poder executivo, nada, então não se preocupa. Poder judiciário, disposições gerais. Começa no artigo 92 e vai até o 100, basicamente as disposições gerais. Dê uma boa atenção nesse intervalo de artigos. Afinal, você vai prestar concurso para o Poder Judiciário. Com certeza vai cair Poder Judiciário na sua prova aí de técnico judiciário. Aí também CNJ, Conselho Nacional de Justiça. As bancas gostam de cobrar esse tema. Artigo 103, B de bola na Constituição. E por fim, eu já estou vendo na sua prova uma questão sobre tribunais e juízes dos estados, ou seja, os TJs na Constituição Federal. São apenas 2 artigos. ênfase especial para o artigo 125. Ele se desdobra em alguns parágrafos. A meu ver, tem que cair uma questão na sua prova do 125, que seriam os TJs na Constituição Estadual. É bem pouca coisa na Constituição Estadual, por quê? Porque a própria Constituição... na Constituição Federal, né? Por que nós temos só 2 artigos na Constituição Federal sobre os TJ, os tribunais estaduais? Porque a própria Constituição Federal, aqui no artigo 125, você vai observar, ela diz que compete à Constituição Estadual organizar os TJs no âmbito dos estados. Então, por isso que o 125, ele é mais singelo na nossa Constituição Federal. Deem uma atenção, a meu ver, ele vai cair na sua prova. Então, esse é o nosso panorama aqui para o técnico judiciário, você que vai fazer, concentre aí nesses artigos da Constituição. E claro, sempre resolvendo muitas questões de prova, em especial da própria FGV, que já foram cobradas em editais anteriores, em concursos anteriores. Adiante, analista administrativo, e eu coloquei ali assim, ó, gerais, que entrariam, né, outros cargos como engenheiros, engenharias, arquitetura, oficial da infância e da juventude, é igual, tá? O conteúdo é basicamente o mesmo. De novo, com aquela ressalva, eu não coloquei aqui a parte que trata da administração pública em relação aos artigos 37 ao 41. Aquela parte da administração pública que se estuda lá em direito administrativo. Mas como isso está na Constituição, aparece no conteúdo de direito constitucional. Repito, não coloquei aqui, porque isso você estuda lá com o professor ou professora de direito administrativo, tá? Bom, o que nós temos de diferente aqui no analista administrativo, nível superior, em relação ao técnico? Primeiro, lá no técnico não há nem nada acerca de teoria constitucional. Aqui no analista temos pouquinha coisa, mas temos, por exemplo, ó, a aplicabilidade das normas constitucionais. Aquela clássica tricotomia entre normas de eficácia plena, contida e limitada, do José Afonso da Silva. Geralmente isso aparece, quando cai teoria constitucional, isso aparece nos editais e aqui não foi diferente. Então é basicamente isso de teoria. Né? O que é uma norma de eficácia plena, contida e limitada? E principalmente, fiquem atentos, a FGV gosta de fazer o seguinte, ela te dá um artigo da Constituição e te pergunta, olha, esse artigo, qual é a eficácia dele? É plena, contida ou limitada? Beleza? Então fiquem atentos nessa parte. Fora isso, é igual o técnico judiciário. Artigo 5º, artigo 6º ao 16, que entra direitos sociais, nacionais e políticos.
A parte da organização do Estado quanto às competências. De novo, pessoal, atenção nos artigos 21 a 24, competências da União. Depois, no Poder Legislativo, só aquela parte da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 70 ao 75. Poder Judiciário, idêntico, disposições gerais, 92 ao 100. CNJ, 103B. Tribunais e juízes estaduais, ou seja, os TJs, 125 e 126. E a outra diferença ficou por conta das funções essenciais à Justiça. Tomem cuidado que essa é uma parte um pouco extensa, pega do 127 ao 135, que nós vamos encontrar aí. Quais são os órgãos ou entes ou pessoas que integram as funções essenciais à Justiça? Nós vamos encontrar 4, atenção 4. Advocacia, que se divide em advocacia pública e advocacia privada. Advocacia pública, o grande representante é a AGU, por exemplo, no âmbito federal, né? Advocacia pública e privada, Defensoria Pública e Ministério Público. São os 4, então, entes ou pessoas que integram as funções essenciais à Justiça. Então, para os analistas, basicamente, tirando o jurídico, melhor dizendo, tirando o analista jurídico, basicamente são essas duas diferenças. Ó. Teoria constitucional, normas de eficácia plena, contida e limitada, e funções essenciais à Justiça. Beleza? Analistas administrativos e cargos em geral, esse é o conteúdo. E para finalizar, você que vai fazer o analista jurídico, como não poderia deixar de ser, cai quase tudo, não é? Vamos ver então, pontuando um pouco. Veja só, a teoria constitucional tem uma carga um pouco maior. Vejam, ele parte desde o conceito de Constituição, o objeto de estudo das Constituições, os elementos que compõem a Constituição, a classificação das Constituições, a supremacia, aplicabilidade das normas constitucionais e interpretação constitucional. Ou seja, um conteúdo um pouco mais extenso. E ainda poder constituinte, tanto o originário quanto o derivado. Mas também não é muita coisa, tá? É basicamente isso de teoria constitucional. Aí depois, princípios fundamentais, artigos 1º ao 4º. Tranquilo, tá? Quais são os fundamentos da República, os objetivos, os princípios das relações internacionais. Atenção ali, artigo 1º ao 4º é bem tranquilo. Depois, direitos e deveres individuais e coletivos, que pega o artigo 5º, pega do 6º ao... Aqui veja, aqui ele colocou expressamente direitos políticos e partidos políticos, percebeu? Por isso que eu entendo que lá, para os analistas administrativos e gerais e para técnico, não poderia ser cobrado partido político. Mas para você que vai fazer analista jurídico, toma cuidado, o 17 ele foi alterado, ele trata dos partidos políticos, foi alterado agora em 2017. Resumindo, é do artigo 5º ao 17, essa parte aqui do edital. Depois, organização do Estado. Começa no artigo 18. Aqui tem que tomar cuidado, porque aqui o edital não cobrou apenas as competências, como fez para o técnico e para os analistas em geral. Aqui ele fala a organização político-administrativa dos entes da federação, pega o 18 em diante, tá? Inclusive, territórios e a parte da intervenção, ali no 134, 135 da Constituição. Aliás, cuidado quanto ao tema intervenção, você é analista jurídico, por quê? Porque nós tivemos uma situação bem excepcional, algo que não acontecia no Brasil, que é a questão da União intervindo em um Estado, que é exatamente essa parte da matéria, lembra? Nós estamos com um decreto de intervenção em vigor, que é o decreto que está a União intervindo no Estado do Rio de Janeiro, na questão lá da segurança pública. Então dá uma ênfase nessa parte da intervenção. Depois, poder legislativo, também ficou bastante extenso aqui, basicamente tudo, ó, estrutura, funcionamento e competências, a parte das CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, e até os Tribunais de Contas dos Estados. Aí nos Tribunais de Contas Estaduais entra composição e competência. E até, veja, processo legislativo. Já antecipo para você, analista, cuidado, a FGV gosta muito da questão do processo legislativo das emendas constitucionais. Como é que funciona? Dá uma atenção ali. Artigo 60, um artigo que você precisa dissecar esse artigo 60. Claro, é só o processo legislativo das emendas, né? Mas processo legislativo, na verdade, ele começa no 59 e segue. Então, processo legislativo também cai. Depois, poder executivo, praticamente tudo. Presidente da República, quais são as atribuições, artigo 84.
Crimes de responsabilidade, 85 e 86, o procedimento, como é que se dá de acusação e responsabilização do presidente da República. Né? Então, 84, 85, 86. E ele também trouxe a questão dos ministros de Estado, trouxe o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Normalmente não cai, mas trouxe o artigo 89, 90, por ali, na Constituição. Depois, Poder Judiciário, também um pouco mais amplo do que os demais cargos, caiu os órgãos do Judiciário, Organização e Competência, Conselho Nacional de Justiça. Aqui eu fico com uma certa dúvida, e eu já vou dizer por quê. Ele colocou aqui assim, ó, Organização e Competências. Pois é, mas competências de quem? De todos os órgãos do Poder Judiciário? A meu ver, o edital tinha que ter sido um pouco mais claro aqui. Editais anteriores fixam Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, STF e STJ, Tribunais Regionais Federais e Tribunais e Juízes dos Estados. Normalmente os editais fixam dessa forma. E eu acho que você deveria dar ênfase nesses órgãos no que se refere às competências. O Supremo, o STJ, os TRFs e os TJs estaduais, que seria basicamente o próprio 125 da Constituição, tá? 125 e 126. Porque quando se fala aqui, ó, competências, vai cair a competência da Justiça do Trabalho, que é o 114 da Constituição? Tem algum sentido? Vai cair a competência da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral? São órgãos aqui do Judiciário, e lá eles têm as competências. Ainda que alguns órgãos de forma mais simplista. Eu, particularmente, acho que você deveria concentrar ali. Atenção no Supremo, STJ, TRFs e juízes federais, e TJs e juízes dos estados. 125 e 126. CNJ sempre cai muito, atenção. Depois, funções essenciais à justiça. Ele colocou aqui no meio súmula vinculante. Na verdade, o edital deveria ter colocado a súmula vinculante ali, me parece, mais está para o judiciário. Mas colocou ali súmula vinculante e os órgãos, pessoas que integram as funções essenciais. Ministério Público, Advocacia Pública e Privada, 3, portanto, e Defensoria Pública. São os 4 órgãos ou pessoas que integram as funções essenciais da Justiça. E também, atenção, controle de constitucionalidade. Esse é um assunto importante e você precisa dar uma atenção especial nos seus vários aspectos. Vejam, sistemas gerais de controle, como é que o sistema brasileiro, o sistema incidental, concreto, controle abstrato, as ações do controle concreto, ou do controle concentrado, melhor dizendo. Vejam, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ADO, e ação declaratória de inconstitucionalidade interventiva. Ou seja, as ações do controle concentrado, lá no Supremo. Atenção especial aí. E também, como é que funciona o controle nos TJs, nos Tribunais de Justiça. E, por fim, o conteúdo para o analista jurídico, defesa do Estado e das instituições democráticas e também, tem bastante coisa ali, e também a ordem social, que também tem bastante coisa na parte da ordem social, que é o título 8º da Constituição. Ou seja, analista jurídico, dê uma atenção especial, leia os artigos respectivos. Claro, naquela parte teórica você precisa estudar a teoria, mas aqui no nosso curso a gente vai passar por esses aspectos e aí você já fica convidado. Seja o analista jurídico, seja os demais cargos de analista e você mesmo também que vai fazer para técnico. Venha para cá que a gente vai trabalhar de forma bem detalhada e concentrado. Nós vamos concentrar na banca FGV. Beleza? Vou ficando por aqui e aguardo vocês aqui nas nossas aulas presenciais ou mesmo aqui pelo EAD. Beleza? Um abraço e até mais.